mais unidade cristã. Musical. Agora, na Musical FM, Conversa entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida aqui na Musical e falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre Amigos. Musical. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de entrevistas, o programa Conversa entre Amigos, que uma vez por semana a gente para aqui o nosso debate, onde o pau quebra de segunda a sexta e tal, mas uma vez por semana a gente para receber aqui um convidado ou uma convidada que tem feito a diferença na obra de Deus, no reino de Deus, geralmente pessoas estratégicas, escolhidas a dedo para participar aqui com a gente, para ser um bate-papo edificante, para que o nome do Senhor seja glorificado. Na técnica do programa está aqui o Beto, o nosso rapper, né? E também o nosso técnico aqui de som e imagem, obrigado, Ione, e temperatura, e pressão, e iluminação, e tudo mais que você pensar. Você pode participar mandando um áudio aqui, 011 98484 9988, 011 98484 9988. E o meu convidado de hoje aqui já participou comigo de um debate recentemente, onde falamos sobre quem são os escolhidos, de Mateus capítulo 24, versículo 31, um grande pré-tribulacionista. Tivemos uma conversa muito legal no nosso debate e hoje está aqui para ser entrevistado. Isso é uma prova de que não ficam rusgas nos debates. Então, estou recebendo hoje aqui o querido pastor Natan Rufino. Ele é pastor itinerante, casado com a dona Ana Gaia, que deve estar acompanhando a gente agora, e pai do seu Theo, de 4 aninhos, exerce um ministério de ensino da palavra de Deus. E desde começo da década de 90, tá? Desde do começo aí da década de 90, tem pregado, além da formação técnica em programação de computação, é escritor, é tradutor, é bacharel em teologia e viaja pelo Brasil ministrando palestras, pregações, aulas, seminários em diversas instituições cristãs. Pastor Natan, bem-vindo aqui ao programa Conversa entre Amigos. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Hoje é mais calmo do que no debate. E aí, eu quero começar esse bate-papo, cara, perguntando assim: sua história com Deus, como é que começa, quando começa, como é que funciona? Eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas... Você tem 50 anos? 50 anos. Ninguém fala, né? Falando verdade mesmo. O pessoal, assim, vê que tem uma barba branca, mas como eu sou muito divertido, alegre, descontraído, o pessoal nunca diz que é 50, né? Sempre pensa que é menos. Que legal. Eu tô no 50º ano da minha vida, né? Ou seja, eu vou completar os 50 em janeiro. Mas já fiz os 49, tô caminhando, Então, quando eu tinha lá os meus, talvez 12 por ali, bem novinho ainda, eu comecei a me perguntar muito sobre o sentido da vida, sabe? Mas muito. Então eu me indagava, será que realmente Deus existe? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que vai acontecer depois da morte? Será que eu vou voltar a ser o que eu não era? Eu não era nada, vou voltar a ser um nada? Eu vou apagar, minha consciência vai sumir? Então isso começou a me angustiar. E você era de qual fé, assim? Na verdade, quando eu era muito mais novo, os meus pais levavam a gente para a igreja católica, né? Isso que cidade? Fortaleza. Eu sou cearense da capital de Fortaleza. Eu não quero me gabar não, mas eu nasci no Ceará, né? Então, o que acontece? Muito novinho, a gente foi na igreja católica, né? E participou de grupos de jovem, aquela coisa. Mas não era nada assim muito profundo. Era mais uma convivência, experiência social, né? Tanto é que eu acabei me afastando depois. Mas quando eu comecei a me perguntar sobre as coisas da vida, o que realmente fez uma mudança radical foi quando eu me deparei com as músicas de Raul Seixas. Raul Seixas, né? Então, eu fiquei impressionado com a capacidade do Raul de traduzir sentimentos e coisas que eu também tinha no meu coração. Raul Seixas, ele nunca deu uma resposta sobre nada, mas sabia fazer muito bem as perguntas. Você está falando da década de 70? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de datas, porque o meu HD externo tá aqui, que é a minha esposa, ela tinha que me ajudar. Mas eu sei que eu me converti mais ou menos por volta ali de 1989. Então essa fase que você estava
embasbacado aí com o Raul, eu tô falando crescendo. de 70, 80, então. Rapaz, eu nasci em 73, então tem que ser um pouco mais pra 80 frente. e poucos. Mas foi assim que aconteceu, né? Claro, a gente tá aqui fazendo um Você resumão. começou a gostar de Raul. Sim, mas principalmente por causa da filosofia Raul Seixista. O pensamento sobre Deus, as canções dele, que inclusive daqui a pouco eu vou te mostrar pelo menos uma, pra tu ver como é profunda. E aquilo foi mexendo comigo de forma, assim, inimaginável. A ponto de eu virar fã das músicas do Raul, claro, mas Você também... aprendeu todas as músicas, tal, aquela coisa toda. Tudinho. Até hoje eu lembro de algumas, né? Mas, além disso, eu fui saber da vida do Raul e procurar algum tipo de informação de onde ele tirava aquela inspiração. Porque os cantores do dia a dia falavam sobre a dor do chifre, a mulher que deixou ele, e não sei o quê. Questão E ele existencial, falando de né? Deus, Pois de Satanás, da sim. vida e tal. Então, Dos por ali... porquês, né? Exatamente. Então, por ali, eu fui parar no livro sagrado que o Raul Seixas leu, que foi o Bhagavad Gita. Aí a coisa piorou. Não sei se a gente já deve entrar nesse assunto Não, agora. bora. O que você Tá. achou lá? Mas aí o que acontece? Primeiro, Tá falando de movimento Hare Krishna, não sei na o quê, verdade, tal. esse movimento religioso que a gente chama popularmente, ainda que não esteja a forma correta de se falar, né? Chame eles de Hare Krishna, eles se baseiam naquilo que é considerado os Vedas sagrados dos hindus. É como se fosse a nossa Bíblia, né? Os textos sagrados, que é o Bhagavad Gita. Isso, em sânscrito, não Sânscrito, sei o que lá. a língua exato, sagrada dos exato. hindus. Bhagavad Gita, o nome do livro, é sânscrito. A própria música do Raul, Gita, Gita, lembra? Lembro. Que andou pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Gita é o último nome desse texto, desse livro, Bhagavad Gita, que significa canto ao Senhor. Aquele nome comprido lá do Panda, sei lá o nome. Sim, Esqueci sim. o nome do cara lá que... É Prabhupada, se eu não estiver enganado. No final do livro Bhagavad Gita, Raul Seixas encontrou aquela frase longa num discurso entre Krishna e Arjuna, né, que é da onde sai a história do Bhagavad Gita, e aí ele musicou esse trecho do Bhagavad Gita, que é a música Gita, que é uma homenagem a Deus, que é tudo, o bem, o mal, a mão do carrasco, e tudo aquilo que ele canta ali, né? Então, através das músicas do Raul, eu me interessei por esse lugar onde o Raul tirava essas inspirações. E chegou na minha mão o Bhagavad Gita, traduzido para o português por Roviralta Borel. E aí eu entrei naquele De livro cabeça ali nesse negócio aí. profundamente, a ponto de tentar praticar as yogas que o livro pregava, né? O Bhakti Yoga, o Mantra Yoga, o Raja Yoga. E o cara não fica meio xarope, não? Com isso daí? Tanto é que eu fiquei. Ficou... A minha história é exatamente essa. Eu tive um surto psicótico. Ah, você ficou xarope profissional. De forma oficial. Real oficial. O médico assinou mesmo. Não Mas é- agora falando sério. Exatamente, sério. Não é xarope no sentido alegórico, Que figurativo, o não. cara ficou meio, não. Não. Você perdeu, você desconectou, assim, da realidade? Sim. Eu tentei matar minha irmã enforcada. Eu pensei em me matar. E fui internado no manicômio. Fui diagnosticado como esquizofrênico paranoide. Tive que tomar remédios controlados. Teria que tomar pro resto da vida. É um negócio bem dramático, assim, né? Caramba, mas vamos lá. E começou com esse livro? Velho, começou não- com... é não porque- esse livro, com essa viagem toda aí, você tá falando, né? É porque quando a gente resume a história assim, né? Parece muito curto, né? A gente fala em 10 minutos, 30 minutos da história. Mas foi um processo muito lento. De anos, né? Exatamente. Foi um processo. Teve o meu envolvimento com as músicas do mundo, aquela questão das drogas. Você entrou nas e tal. drogas? Porque Entrei. o seguidor do Raul era gostoso. O negócio era E, maconha e tal, curiosamente, aquela coisa assim. eu entrei nas drogas por causa do Raul. Mas eu comecei a ouvir o Raul porque eu estava nas drogas. Porque eu tinha amigos com quem a gente... Ah, você não entrou nas drogas por causa do Raul? Foi o contrário. Eu comecei a ouvir o Raul por causa das drogas. Quando eu mudei o meu estilo de vida, E começou nas drogas, Quando eu o pessoal passei a tava fumar ouvindo Raul. maconha. Lá dentro os caras estavam ouvindo Raul. houve uma afinidade, né? Ah, Houve sim. uma identificação. As coisas que ele falava fazia sentido na minha viagem. Então ali parecia o meu mundo, né? É como a Rita Lee dizia, ela não cantava rock, ela não era roqueira porque cantava rock, ela cantava rock porque era roqueira. Entendi. Né? E aí naquele círculo, naquela vida, parece que o que o Raul falava que fazia tudo sentido, né? Porque aí você monta um monte Exatamente, de coisa cara, na e cabeça. tem umas coisas tal. profundas ali, César. Não é brincadeira. Eu vou adiantar. Fala uma aí, que você falou da música. Vou falar agora. Vai. Pra você ter uma ideia, tem um álbum dele chamado Mata Virgem. Nesse álbum, ele tem uma música que se chama Judas. O nome da música é Judas. Na música tem uma introdução que ele faz entender que é um demônio que tá falando. Porque ele faz aquela voz falseada, diz, ei, quem é você? Vamos responder. Aí Judas, que vai ser o cantor, na pessoa do Raul Seixas, diz, eu, com a voz aveludada, de bom moço, diz, eu sou Judas,
Aí então começa a canção, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua cantando. Se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos 12. Mas o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, além da traição, que seria um gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Caramba. Não é profundo? Profundo. E agora tu imagina um adolescente totalmente despreparado. Você já desenvolve uma tese que Judas... Cara, né, isso me amigo de angustiava, Jesus, não sei o César. quê, Me tal. angustiava. Eu chorava, literalmente, de soluçar. E esse é só um exemplo de uma canção que toca em questões filosóficas profundas que estão dentro do tem tema. muitas outras, tem muitas outras. Pois é. Então, o que aconteceu? Isso mexeu muito comigo, me deixou muito angustiado. E eu fui querer saber da onde ele tirava E aquilo. quando você perdeu a conexão com a realidade, eu não sei como chama, é surto, não sei o quê. Não, é isso aí. Você se lembra disso? Lembro de tudo, Literalmente? lembro o que eu fiz, lembro do que eu senti, lembro do porquê eu fiz, né? E quem que te internou? Quem que foi atrás? Só teve 2 ou 3 momentos durante todo o processo de loucura que eu perdi a consciência, porque depois me contaram o que eu fiz e o que eu falei. E aí você não lembra disso? Esses 3 momentos específicos pontuais, não. Mas ao longo do processo de loucura eu lembro de tudo, o porquê que eu pensei aquilo, o que eu senti, o que eu fazia. Mas o processo de loucura na minha vida, ele foi devido a alguns fatores somados entre si. Primeiro, porque eu tenho uma família por parte de mãe que é formada por esquizofrênicos paranoides. Dizem que há 4 tipos de esquizofrenia. Então, mas você não pega mesmo? Não passa de um pro outro? Então, aí o que acontece? Dizem que há 4 tipos de esquizofrenia e a paranoide, ela é a mais comum, embora seja considerada a mais severa, que é aquela na qual a pessoa tem alucinações, ela vê coisas, ouve voz, Ouve etc coisas e tal. e tal. Então, eu tenho uma família inteira por parte de mãe, que a minha avó, mãe da sofre minha com mãe, isso. teve, eu não a conheci, ela morreu, mas minha mãe e o pessoal me disse que ela tinha. Tive uma tia chamada Rita, que também tinha alguns problemas mentais. Tive um tio chamado tio Joaquim, que era irmão da minha mãe. Sua mãe não teve? Minha mãe não teve, mas o meu tio Joaquim teve e, inclusive, eu teria uma irmã mais velha que a mamãe perdeu no 8º mês de gravidez por causa de um surto psicótico do meu tio, bateu que na barriga entrou. dela. Ele não bateu, mas ele entrou na sala da mamãe que estava atendendo umas clientes, que ela era costureira, e aí a mamãe nervosa, porque ele entrou nu, né? E ela ficou super preocupada, e aquela briga, aquela confusão e tudo. Aí ela perdeu na coisa, No susto ali, tudo. Na raiva, né? que Exatamente. passou ali, Então, nervoso. esse meu tio Joaquim, desde que eu me entendo por gente, ele vivia na loucura, entrando e saindo do manicômio, entrando e saindo do manicômio. E você foi parar no manicômio? Vou já chegar lá, só pra você entender o pano de fundo da coisa. E tive um primo chamado Fernando, filho de uma outra tia, que também teve o mesmo problema. E ele era louco 24 horas por dia, igual aqueles da Bíblia, Era né? Como louco de profissional Gadara. mesmo, Exatamente. Diagnosticado como louco. Como meus outros parentes. Um filho do tio Joaquim também teve loucura e tal. Minha mãe dizia que tinha medo que acontecesse comigo o que tinha acontecido com o irmão dela, o tio Joaquim. Porque ela via traços e características semelhantes. E aí, aos 17, mais ou menos, 16, eu não sei precisar exatamente que idade, eu tive esse surto psicótico, somando a questão familiar, somando a questão das drogas, somando a questão do Raul Seixas com o Bhagavad Gita. Então, Mas peraí, você era fanático pelo Raul mesmo? muito, O tempo muito, todo, muito. tal. Direto. Eu só cantava as músicas do Raul, eu era devoto. Eu não era Entendi, só um fã. Exatamente, eu sei. E quanto tempo você ficou, eu ia falar preso, mas no manicômio? Eu fui preso, de fato, dentro de uma jaula, lá no manicômio. Caramba. Na casa de repouso, nosso lar, na Avenida da Reitoria, na cidade de Fortaleza. Pra quem conhece. E quanto tempo você ficou? Olha, na jaula, eu Porque fiquei... aí fica um pouco tempo ali pra tirar... Porque era assim, o processo seria, eu entraria, seria internado, né? Mas eu ficaria solto no pátio e dormiria numa cama nos dormitórios. Mas como eu fiquei muito nervoso quando a minha mãe não estava presente e estavam me levando por um corredor, eu comecei a dar golpes de capoeira neles, bater, todo doido tem força, né? Então chamaram mais enfermeiros, aí me colocaram numa camisa de força e por causa disso eles me colocaram dentro da jaula onde ficavam os loucos perigosos.
Aí eu fiquei quase todo o tempo nessa jaula. Quando eles me soltaram, a partir do momento que eu tomei remédio controlado e fiquei mais... dia e tal. Não, eu fiquei semanas na jaula, semanas. Aí eu comecei a tomar remédio e eu convivia lá. Era uma jaula onde a gente tinha uma cama sem colchão, eram alguns compartimentos assim, era uma jaula grande que tinha tipo 3 camas de cimento. Sem colchão. Sem colchão. Só um cimento. E argolas de aço chumbadas nessa cama, tá? Pra amarrarem a gente. Eu fui mesmo amarrado lá, me pisaram, me cuspiram, pisaram no meu pescoço, me chutaram e tudo mais. Quando eu conto isso, eu gosto de brincar, eu sou cearense, né? E eu digo que deve ser um tratamento médico que a gente não entende. O pessoal da área da saúde diz assim, Natan, não fale isso, isso já mudou, não é assim, isso é coisa de antigamente, que o povo era ignorante. Olha, se eu tivesse tido a sorte de ter ficado doido agora, eu poderia contar uma história diferente. Mas eu fiquei doido foi naquele tempo. Então, na época nem falava, na época era hospício, né? Falava hospício e tal. Aí, sabe um filme que é muito parecido com o que eu passei? É o filme de Rodrigo Santoro, que é O Bicho de 7 Cabeças. Não vi. Tu tem que ver, é impressionante. É basicamente aquilo aí. E você ficou lá, aí lá fica pior, não fica não? Porque aí você vai tomando remédio. Cara, às vezes o pessoal morre, né? Então. Porque sai, ou né? ele se mata, ou um outro doido mata ele. Eu tive uma sorte, eu levei um chute de um outro doido, quase eu morria, fiquei sem respirar, o pessoal atendeu, prendeu esse doido, mas depois, quando eu fui amarrado, veio outro doido e me soltou. Então, assim, são experiências que a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas, graças a Deus, né, eu superei, passei por isso. E como você conseguiu sair de lá, mano? Do manicômio? Depois que eu tava mais fácil de ser controlado por causa da medicação, aí eles me soltaram no pátio. Quando eu fui solto no pátio, eu pude receber visitas. Aí, pela primeira vez, a minha mãe, meu pai, minha irmã, meus parentes, amigos, foram me visitar. Mais calmo, então. Drogado, né? Dopado. Mas aí a minha mãe, quando me viu, ficou assustada. No estado que você tava? Triste, eu magro, cabelo raspado, uma coisa... Ela ficou preocupadíssima, triste. E é o filho dela, né, cara? Não, já era, porque já teve os tios, né, seus irmãos dela. Aí o que foi que ela fez? Ela assumiu um termo de responsabilidade e estava decidida a me tirar de lá. E me tirou. Não que eu estivesse bem... Não que os médicos aconselhassem. Ela não quis que você ficasse. Exatamente. Ela preferia que eu ficasse na casa com ela. Só que o pessoal achava que era perigoso. Porque eu poderia me prejudicar, me matar, me ferir ou ferir alguém. E, de fato, eu ficava vigiado 24 horas por dia. Pela minha irmã, pelo meu primo, pelos amigos. Foi uma situação muito dramática. Minha mãe teve muita coragem de fazer isso, mas... E foi isso que te ajudou também. Num certo sentido. E como que você saiu dessa psicose, dessa situação? Bom, primeiro, o processo que foi... eu não contei para ti os detalhes, mas ao longo desse processo de enlouquecimento, eu passei por algumas coisas que começaram a assustar a minha irmã. Ela me viu, por exemplo, raspando a cabeça, eu tinha um cabelão grandão, enrolado, tinha brinco na orelha. Aí eu comecei a tirar tudo aquilo, né? Porque eu tava aprendendo pelo Bhagavad Gita, que era vaidade. E eu tinha que me equilibrar espiritualmente. Aí eu comecei a me transformar. Raspei o cabelo, não sei o quê, fiquei olhando pro sol, umas coisas muito esquisitas. Minha irmã ficou com medo e convidou um amigo nosso de adolescência para falar comigo. Esse meu amigo, ele estava sendo evangelizada pela irmã dele, que estava desviada. Aí ele repetiu o que ouviu da irmã desviada para mim, me evangelizando, pregando para mim. Aí desse processo, a minha irmã se converteu, na verdade ela ficou endemoniada, aquela coisa toda, levaram para a igreja para orar. Aí depois ela foi liberta, se converteu, ele também confessou Jesus, meu primo depois nasceu de novo. E nessa reação em cadeia, né? Claro, eu ainda vou tentar matar a minha irmã enforcada em determinado momento, vou ser internado no manicômio. Loucura. Esse foi um dos momentos que eu não sei o que aconteceu. Esse eu não lembro. Não lembro. Tem 2 ou 3 momentos que eu não lembro. Esse é um deles. Quando eu acordei, eu tive um lance nesse dia que eu senti a minha testa tremendo. Como se o osso fosse uma espécie de borracha pulsante. E eu passava a mão na minha testa e não sentia esse movimento flexível. Aí eu fui no espelho da cozinha, quando eu acendi a luz, aí eu vi um olho, com os olhos abertos, assim como eu tô olhando pra você. Eu vi um olho aqui, era uma terceira visão que piscava em sintonia com os outros dois. Tipo agora, né? Tô brincando. Aí E aí? Aí o olho estava na vertical. E aquilo me assustou. Nessa noite é que eu vou tentar matar a minha irmã enforcada, né? Caramba. Eu fui pra cama, apaguei. Nessa noite eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava de pé, batendo na minha mãe e na minha irmã. E aí depois que eu saí do manicômio, que eu voltei pra casa, isso vai ser quase 2 meses depois.
Aí é que a minha irmã, porque eu conto a minha história, a minha irmã conta a versão dela. Lógico. Né? Porque ela se converteu também nesse dia e tal, não sei o quê. Eu me converti um pouco depois. Embora eu tenha estado presente, tenha orado por mim, eu tenha confessado Jesus, eu não nasci de novo. Eu cheguei aí atendendo apelos na frente da igreja, eu acho que mais de 10 vezes. Eu levantava a mão para aceitar Jesus, mas Você não era nascia de facinho novo. pra aceitar Jesus. Eu não nascia de novo, né? E aí, ela me contou que eu cheguei pra ela, nessa noite, fiz assim pra ela. Shhh. Aí peguei no pescoço e comecei a enforcar. Aí ela começou a se debater. A mamãe correu do quarto dela pra me tirar de cima da minha irmã. E eu comecei a bater na minha mãe. Caramba. Comecei a dar tapas e tal. Aí foi quando a minha irmã, que tinha sido liberta naquela noite, porque ela estava endemoniada, o pessoal orou por ela, que ela lembrou das palavras que ouviu naquela noite, horas antes, né? E ela repetiu aquilo. Em nome de Jesus, você não tem autoridade nessa vida. Em nome de Jesus, saia daqui porque ele não te pertence. Aí, quando ela falou isso, eu voltei. Aí eu vi ela em pé, a mamãe em pé, e eu batendo nelas ali. Aí a minha mãe, católica, correu pra sala, pegou uma Bíblia e disse, vamos orar, vamos orar. Rezar, na verdade, né? Aí eu disse, eu não vou fazer isso. Aí eu comecei, Pai nosso que estás no céu. Minha voz, saiu uma voz diferente, que não era a minha voz. Uma voz tipo daquelas de filme mesmo, sabe? De demônio, De assim. exorcismo mesmo. Exatamente. Aí quando eu saí correndo, apavorado, que eu não sabia o que era na época, mas desde que a minha irmã estava orando constantemente, era o primeiro dia de crente dela. Aí eu saí correndo e quando eu passei pelo quarto da minha mãe pra correr pra cozinha novamente, eu vi um demônio de 2 metros de altura na minha frente. Um demônio, assim, gigantesco, num vermelho muito encarnado, Você não quase tinha tido preto. experiência de visões, assim, de coisas? Eu tinha tido durante esse processo de enlouquecimento, mas a minha sensação era diferente. Eu não tinha esse pavor que eu tive nesse dia. Mas nesse dia... Eu achava que estava sendo treinado para um desdobramento astral final. Eu sairia do meu corpo, voltaria para Deus, no Nirvana, seria assimilado por ele e não voltaria aos círculos de reencarnações, que é como o Raul que é Seixas, a o hinduísmo salvação prega. Exatamente. Do hinduísmo Krishna, e tal. do Exatamente. hinduísmo. Aí o que aconteceu? Quando eu vi esse demônio, eu me apavorei, porque foi um susto muito grande, um calor subindo e descendo pelas minhas costas, e era como se eu estivesse olhando pra mim num espelho. E ele batia a perna, eu olhava pra minha perna, que daqui pra baixo eram pernas de cavalo, daqui pra cima um peito musculoso, vermelho encarnado, gigante, com pelos que eram quase do tamanho de um dedo, de uma espessura de um fio de cabelo. E uma testa gigante, não tinha chifres, mas tinha protuberâncias, né? Uma cabeçona enorme, devia ser um demônio cearense, a gente não sabe. Mas... E aí? E aí que eu me apavorei. E ele batia a perna, minha perna batia também. Aí eu saí correndo pelo corredor pra cozinha, tentei abrir, eu não sei como é que chama aqui, venezianas ou postigos, uma janela que tem uns negocinhos que você puxa assim, ela subiu. Vitrô. Como? Vitrô, janela. Deve ser. Aí eu puxei e era de noite, era quase meia-noite, mas era como se estivesse de dia, porque o céu estava sendo iluminado por 4 mísseis que estavam subindo assim, Claro. com um barulho enorme, aquela coisa. Só eu via isso, né? Aí eu vi aquilo, eu assustado, e minha mãe tentando me pegar, e quando finalmente eu disse, não, tudo bem, tá, vamos descansar, vamos sentar, não sei o quê. Aí ela parou, aí eu corri pra sala. É sua mãe querendo te devolver lá no... Querendo me segurar, né? Porque eu tava ali querendo matar minha irmã, eu não tinha sido internado ainda, tá? Ah, tá. Essa é a noite que eu vou ser levado para o hospital. Ah, entendi. É igual o Mateus 24, Jesus conta uma coisa, depois volta e fala outra, né? Entendi. Aí... É o que você tá fazendo comigo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí eu corri, pulei a janela, tirei a roupa e saí correndo nu. Como todo doido que se preze. Doido que é doido, tira a roupa. Entendi. Fica Se não tirou a pelado, sai roupa, correndo no meio dos se não outros. tirou a roupa é sem vergonha. Se uma pisa de cinturão resolve. Mas doido que se preze, tira a roupa e fica nu. Caramba. Aí foi exatamente o que eu fiz. Saí correndo nu na rua 21 de abril, pegando ali em direção a Humberto Monte, como quem vai pra Bezerra de Menezes. Aí me pegaram, me colocaram no carro, aí foi quando eu fui levado para o manicômio. Cara, e como é que você... Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas antes... Tá, e nesse momento, quanto tempo depois que você saiu do manicômio que você se converteu? Você falou, ó, aceitar Jesus é uma coisa, mas no novo nascimento. 40 dias depois, minha mãe quis me tirar. E durante 1 ano, depois de ter saído do manicômio, eu fiquei tomando remédio controlado. Com a sua mãe lá em casa e tal. Exatamente. Ainda com várias situações assim, né? Ruins, perigosas e tal. Até que, para resumir bastante,
alguém ouviu falar da minha conversão, porque eu era relativamente conhecido assim no mundo das drogas, e era um colega de colégio que era crente pastor e sabia que eu era drogado e soube que aquele menino que era drogado tinha se convertido. Aí ele foi me apresentar livros de Kenneth Hagin. Aí foi quando eu comecei a ler e a minha mente começou a voltar ao normal, através da literatura do irmão Hagin e de T.L. Osborne. Não foi uma coisa automática, não foi um milagre instantâneo, mas à medida que eu lia, eu ia voltando ao normal devagarinho, e eu ia percebendo isso. Que livros você leu nesse começo aí? Que Eu li O Homem em Três Dimensões, foi o primeiro livro que eu li dele. Dali, eu não falava inglês naquela época, não entendia nada, não sabia nem pronunciar o nome dele. Livro? Não, era em português, tá. né? Mas devido à influência dele na minha livros vida... traduzidos pelo R.R. Soares na época. O primeiro livro do irmão Hagin no Brasil foi publicado por Valnice Milhomens, que é Sim, O Nome verdade, de Jesus. Verdade. Depois Valnice parou e o R. Soares pegou. Começou Exatamente. T.L. Osborne, né? Isso. Aí eu fui lendo Como Receber a Cura Milagrosa, de T.L. Curar os Osborne. enfermos. Essa é o Curar Enfermos e Expulsar Demônios eu só fui ver depois que eu já era crente e tal. Mas no comecinho foram alguns livros. Não tinha muito livro em português, inclusive, naquela época, que é por isso que o eu... R.R. estava começando a traduzir esses livros aí. E eu não tinha acesso a tudo, né? Então, isso me motivou, inclusive, a estudar inglês, que é por isso que eu falo inglês, estudei inglês por causa da literatura dele. Eu queria mais acesso, mais material, né? Porque tinha me feito muito bem e tinha me trazido a sanidade mental de volta. Mas foi assim, de forma bastante resumida, o processo foi esse. Caramba. Bom, eu tenho que fazer o intervalo, mas eu quero voltar já. Então faz um intervalo rapidinho aí e a gente já volta com esse bate-papo muito interessante com o pastor Natan Rufino. Vira aí, a gente volta já. Vai. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Fátima e eu sou aqui de São Paulo. Eu tenho para dizer do curso de imersão que eu ao ouvir a propaganda, eu duvidei. Eu duvidei mesmo, eu fui como Tomé. Eu duvidei de que a gente iria realmente aprender a escrever, transliterar, traduzir. E olha, pastor César, preciso te pedir desculpas. Me desculpa, porque eu saí desse curso assim, impactada, eu saí apaixonada, eu saí assim, maravilhada, pastor César. Parabéns ao Senhor, parabéns a toda a equipe que com todo carinho preparou pra gente esse tempo maravilhoso, esse tempo ímpar. Que o Senhor continue abençoando ao Senhor, pastor César. Que o Senhor continue fazendo do Senhor, pastor César, esse mentor, fazendo discípulos por onde o Senhor anda. Muito obrigada por tudo e que Deus continue te abençoando. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa. Eu quero conversar com você a respeito da Escola de Ministérios e também da Imersão Hebraico Fácil. Se você quer participar da imersão de hebraico, então vou começar pela imersão. Se você quer entrar na Imersão Hebraico Fácil, então no dia 8 de outubro, vai ter a próxima imersão Hebraico Fácil, esse testemunho que a irmã estava falando aí, e você pode participar com a gente. Pastor, como funciona? Funciona assim, você faz a sua inscrição, o preço é ridículo, tá? É R$120. É ridículo, é R$120. Isso aí é menos do que a metade da mensalidade, tá? Então, e numa única imersão, a gente vai tratar sobre alfabetização. Eu entendo a alfabetização em hebraico em 4 pilares. O cara tem que saber ler. Para ele dizer que ele é alfabetizado, ele tem que saber ler. Eu tenho que mostrar um texto hebraico aqui, ele tem que mandar ler. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é escrever. Que quando você fala que você é alfabetizado, o que você sabe? Sabe ler e escrever. O terceiro pilar é a pronúncia correta. Por quê? Porque os algarismos são diferentes. Entendeu? Então, tem muita gente, e aí, como que eu vou dizer aqui? Meu máximo respeito, tá? Eu não quero tirar onda, não. Mas as pessoas que falam, tipo, Ruach, sabe? Echad, não sei o que lá. Eu tiro o chapéu para essas pessoas porque eles estão aprendendo no papel. Como ela vai adivinhar
que o CH em hebraico, o som é gutural, que é a letra Het. Não tem como ela adivinhar. Que ao invés de Ruach, é Ruach. Que ao invés de Echad, é Echad. Nunca ela vai, olhando no papel, ela vai conseguir fazer isso. Então, para isso ela precisa de aula, ela precisa de professor. Você tá entendendo? Então, é o terceiro pilar, a pronúncia. E o quarto pilar é a transliteração. É quando você consegue olhar no texto hebraico e escrever o que está escrito lá em hebraico, a sonoridade que está lá, com as letras do nosso idioma. Isso chama-se transliteração. Então, leitura, escrita, pronúncia e transliteração, para mim, são os 4 pilares de uma boa alfabetização. Pastor, depois que eu sou alfabetizado, o que eu preciso? Você precisa de um bom dicionário, você precisa e cair para dentro da gramática, é outro nível. Mas o primeiro degrau, o pior já foi. Você consegue ler, consegue escrever, consegue falar e consegue transliterar. Eu vou entregar esse conteúdo no dia 8 de outubro. Só que assim, se você está achando que é moleza, não é tão moleza assim não. Começa às 8h30 da manhã, o sinal fica aberto, é pelo Zoom, tá? O sinal fica aberto às 8h30 da manhã, pra gente começar a fazer os testes de som, áudio, microfone, de todo mundo, ok. E 9 em ponto começa. Pastor, eu só posso chegar 9h40. Então nem faça a inscrição, você vai jogar o dinheiro fora, porque em 40 minutos a gente já tá avançado lá no assunto, tá? Agora, a imersão passada, eu resolvi deixar para eles por 2 ou 3 dias o acesso de todas as tantas horas lá de imersão. E eu acho que isso aí foi muito legal. São quase 10 horas de conteúdo. E eu acho que isso foi muito legal. Então, dessa vez, eu me comprometi aqui com a minha equipe de deixar o acesso por 1 semana para cada aluno. Então, você pode ver no ao vivo, especialmente no ao vivo, tirar dúvidas, fazer perguntas. Você assiste pelo Zoom, mas você tira dúvida pelo grupo do WhatsApp. Você escreve lá, poxa, pede para ele repetir não sei o quê, manda áudio lá, as meninas vão me falando as perguntas e eu vou respondendo ali em tempo real, tá? Então você precisa fazer a inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, no grupo de alunos do WhatsApp, tá certo? Depois disso, vai ficar disponível por 1 semana ainda o curso que você pode rever novamente e tudo mais. Se você tem interesse de participar dessa imersão, tem certificado? Tem. Tem material didático? Tem. Tem um material didático que, na verdade, é um curso à parte. Você tá entendendo? É um curso à parte. Com ele, você vai sozinho aí para outros níveis. Como que eu faço? É só pelo WhatsApp, me chama agora, 011 São Paulo, 990076844, 990076844. Para você que está acompanhando pelo YouTube, está assistindo, tem vagas para você, 990076844, 90076844. Beleza? A outra dica que eu queria dar é sobre a Escola de Ministérios. Tem vagas abertas agora na Escola de Ministérios, é um centro de treinamento fabuloso. Você tem mentoria todo mês. Esse mês já teve uma mentoria comigo e com o Silas Malafaia, ao vivo com todo mundo. E ainda vai ter uma próxima mentoria sobre como implantar ministério de casais na igreja. Isso é mentoria para o grupo da Escola de Ministérios, fechado para alunos. Tem mentoria todos os meses, conteúdos todas as semanas, evento ao vivo todo ano e 24 cursos à sua disposição. O valor, dá até vergonha de falar depois de tudo isso, né? O valor é R$83. Se você quiser, é uma mensalidade de R$83 no boleto. É só chamar no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Ministério, 990076844. Continue na Musical. Daqui a pouco tem mais. Conversa entre amigos. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo aqui o pastor Natan Rufino. Cara, que história, que legal. Mas uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Você já falou do começo da conversão, tal, a sua situação no manicômio,
enfim, não é bipolaridade, como chama? A esquizofrenia? Esquizofrenia mesmo. Como que ficou, ou como que é hoje, anos e anos depois, décadas depois, como que é hoje o Natan Rufino e o Raul Seixas? Você gosta, você curte, você ouve? Não, eu gosta, ouço. O Raul eu ouço de vez em quando, mas por questões de análise, para ver se eu consigo identificar em alguma música dele, que eu não lembro mais, os mesmos princípios. Porque eu só fui entender o que Raul Seixas estava cantando depois que eu me converti. Porque na época em que eu ouvi o Raul, você achava que estava entendendo, mas não dava. Eu curti, achava interessante, me identificava com as dúvidas e as perguntas que ele fazia, mas o Raul Seixas nunca deu respostas. Quando eu me converti, que eu comecei a conhecer a palavra, aí é que eu fui entender o que estava por trás das canções, que são muito profundas, inclusive até verdadeiras, em alguns aspectos. Até quando ele fala de Satanás, é o Satanás bíblico, né? Bem dentro do padrão da Bíblia, mas eu só fui entender depois. Então, de vez em quando, assim, eu vou dar uma olhadinha e tal. E você participa de algum... Porque o Raul é, hoje, ainda, quase uma religião. Sim, né? Então, exatamente. Tem igreja, não exatamente. sei o quê. Você participa de algum fórum, algum chat, algum grupo, alguma coisa de pessoas que gostam do Raul, ou pessoas que não gostam mais do Raul? Então, você faz algum tipo de trabalho voltado para esse público? Nada, nenhum. E na verdade, eu raramente falo sobre essa parte da minha vida. Porque hoje em dia, depois que eu entrei no ministério, eu gasto todo o meu tempo ensinando a Bíblia, né? Naquilo que eu posso fazer. Mas de vez em quando acontece de alguém saber da minha história e me pede para falar. Então eu já cheguei a gravar e postar no meu canal do YouTube por causa do pedido dos outros, não foi por iniciativa minha. Então não é uma coisa sobre a qual eu fico falando. Mas eu já tive vontade, inclusive, de aproveitar um aniversário de morte do Raul Seixas, já pensei nisso seriamente, em pegar assim, uma banda com o pessoal da igreja e fazer um projeto evangelístico pesado, hardcore, que seria pegar o aniversário de morte do Raul, que toda vida, em todo canto do Brasil, o pessoal faz as festas, vão para as faculdades, celebram, tocam música. Então, o que é que eu faria? A gente alugaria um auditório dentro de uma universidade, ensaiaria músicas específicas do Raul, que dão para pregar em cima delas, para chamar a atenção do povo, trazendo as respostas das perguntas que ele fez nas canções. E aí a gente chamaria o show de O Esperado Dia do Eclipse. Porque o Raul Seixas, ele fez uma música dizendo assim, olha, quando eu compus a música Ouro de Tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do Apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. Então o show seria o esperado dia do eclipse. E aí a ideia seria essa. Mas nunca uma estratégia de evangelismo grande. Muito embora você sabe que você seria julgado e sentenciado pela comunidade evangélica. A minha maior preocupação não seria essa. A minha maior preocupação seria ou a gente converteria todo mundo que estivesse na plateia, ou a gente sairia ali apedrejado. Ou não né? sairia. É um tudo ou nada, verdade. E como que você começou a estudar, a se envolver com apologética, com estudos mais profundos, como soteriologia, arminianismo, mais essencial, porque a gente falava em off, né, que eu digo que um monte de coisa a gente não escolhe. Você é e crê do jeito que te passaram. Tipo, sei lá, tipo... Você é homem porque nasceu homem. Não, eu falo teologicamente, por exemplo, você vai numa igreja calvinista, você vai ser calvinista. É difícil você não ser calvinista. Embora os calvinistas, eles não nasçam organicamente, eles são produzidos de forma artificial, né? A maioria dos calvinistas nascem pela pregação do evangelho e quando se acham muito inteligentes, mudam e viram calvinistas. Então, exato. Agora... Mas o arminianismo também é assim. Você se converteu numa igreja arminiana, numa Assembleia de Deus, você vai ser arminiano. Se você é tricotomista, se você nasceu numa igreja tricotomista, ninguém passa lá perguntando, e aí, você quer ser dicotomista ou tricotomista? Ninguém passa lá perguntando, é pré-milenismo ou pós-milenismo? Sabe como é a minha história? A minha história é um pouco diferente do que tu tá narrando aí. Eu me converti numa igreja cuja liderança era de viés calvinista. Desde novinho convertido, tomava remédio controlado ainda. A liderança da igreja era calvinista. Não se assumia publicamente calvinista, mas hoje, lembrando dos argumentos, dos ensinamentos, as citações de Romanos 9, a forma que era calvinista. E era uma igreja um pouco confusa, porque os jovens eram pentecostais, falavam em línguas e tinham uma pegada diferente, enquanto a liderança tradicional não falava em línguas, não cria nisso e era calvinista. Caramba. E por que eu não fui calvinista, embora eu tenha me convertido e me congregado lá a minha vida inteira? E você nunca foi calvinista? Nunca.
Nunca. O meu problema com o calvinismo, e a razão pela qual eu bato com tanta força no calvinismo, inclusive chamando de filosofia diabólica, é porque eu vim, desde a época do mundo, ouvindo a filosofia calvinista através de uma outra roupagem. O determinismo, o hinduísmo, o Raul Seixismo são a filosofia calvinista, mantendo as suas devidas proporções. Tipo, essa música do Judas é calvinista. Exatamente. Né? Você vê o princípio por trás, né? O que está ali é o mesmo elemento dessa soberania. Nem sei se o Raul Seixas sabia o que era calvinismo, mas ele... O Raul, ele não esteve muito distante dos palavreados evangélicos, porque a primeira esposa dele era filha de pastor. Edith, era filha de pastor. Então, Raul Seixas não era tão ignorante como às vezes o pessoal pensa. Ele conhecia a Bíblia, citava a Bíblia, e ele frequentou a igreja durante uma época quando ele foi casado com essa moça. Mas o que aconteceu, o que me levou, como você perguntou, a entrar nesse mundo, né, da Bíblia, do ensino, da apologética, foi justamente a incapacidade de responder às argumentações dos meus líderes calvinistas. Eu era novo convertido, tomava remédio controlado. Não, eu estava desesperado, porque eu saí do fogo eu saí da caldeirinha pro fogo. Pulei do caldeirão e tava na brasa. Porque quando eu pensava que eu receberia paz e finalmente eu estava agora em comunhão com Deus, que eu tinha nascido de novo, a minha sensação era maravilhosa, o pessoal ia me discipular, me doutrinar e começaram a falar de novo as mesmas coisas diabólicas do hinduísmo, do Raul Seixismo, do determinismo hindu. Aí eu disse, e agora? Como é que eu vou responder? Eu era novo convertido, tomava remédio controlado, eu não conhecia a Bíblia, só falava gíria e palavrão. Eu fiquei desesperado. Então, assim, foi um processo árduo, de muito sofrimento, e que eu tive que, as duras penas, né? Ler o Novo Testamento muitas vezes, orar muito em línguas, confiar muito em Deus, sofrendo, apanhando, sem respostas, até que a luz começou a brilhar no meu coração, devagarinho, devagarinho. Hoje eu consigo falar sobre o assunto com certa propriedade. Mas faz mais de 30 anos isso, né? Faz sei lá quanto tempo. Desde que eu me converti até hoje. Teve que cair para dentro da Bíblia estudando. Exatamente. Sozinho. Sofri, fui humilhado, fiquei triste, magoado com Deus, porque parecia quase que era verdade. Porque os versículos de Romanos 9 eram muito convincentes, eu não via saída. Por que você chama o calvinismo de alguma coisa satânica? Que você diabólico, falou? Diabólico. Né? Porque ele pinta um caráter de Deus que é pior do que o diabo. Pior do que o diabo. Não é porque Deus, ele não possa salvar todo mundo, é porque ele não quer. Não é da vontade dele. Ele não quis salvar. Não é que ele não possa. Não é algo que o impede. É da vontade dele, na filosofia calvinista, criar pessoas para mandá-las para o inferno, porque elas foram destinadas para uma casta do azar. Porque é como o hinduísmo, você nasce numa casta, né, tem uma nomenclatura diferente, é um palavreado supostamente bíblico, eles chamam de réprobos e de eleitos, mas na verdade é uma casta religiosa da qual ela não consegue sair, para a qual ela foi destinada. Não tem como. E foi Deus quem fez essa pessoa ser assim, para que ela vá para o inferno, para mostrar para o mundo que Deus pode fazer isso, para glorificar o seu poder. É ridículo isso, cara. Isso é diabólico, é nojento. É doentio. É a mesma coisa que Raul Seixas queria. E você já debateu muito com calvinistas? Quando eu era novo convertido, sim. Depois que eu comecei a entender, eu fujo de debates com calvinistas, porque, infelizmente, a maioria dos calvinistas que pretenderam conversar comigo eram infantis, carnais e queriam brigar comigo. Então, eu sempre... Eu já discuti assim, na rua, na calçada da igreja, os debates informais, dentro de casa, num churrasco, mas um debate assim, não. Porque eu achei que não teria futuro. Qual que é a sua... dentro da a gente está falando estamos aqui teologando um pouco, tal, da sua teologia. Qual é a sua área de atuação? Você dá palestras pelo Brasil, tal. Qual é mais a sua área de atuação hoje? Eu ensino sobre várias coisas diferentes. É um espectro relativamente grande. Eu falo sobre dons ministeriais, falo sobre fé, falo sobre direção espiritual, falo sobre novo nascimento, falo sobre casamento, divórcio, novo casamento, falo sobre escatologia, falo sobre o calvinismo, sobre salvação, perda de salvação, falo de muitas coisas diferentes. Eu não saberia te dizer especificamente assim, uma área na qual eu me detenha mais. Por outro lado, depois que eu comecei a fazer gravações de assuntos escatológicos, as pessoas se interessaram... Escatologia é um negócio que pega, né? E aí começaram a me pedir para fazer conferências sobre esse tema, quando viram os vídeos no meu canal. E como eu, quando viajo, levo meu tripé, a minha câmera, eu gravo, eu edito e posto, aí começaram a aparecer mais vídeos de escatologia e o pessoal começou a achar que eu era especialista do assunto. E a sua escatologia sempre foi pré? Sempre. Desde que eu me entendo por gente, sim.
Desde que eu nasci de novo, inclusive a minha conversão foi muito associada à mensagem daquele LP, A Última Trombeta. Lembra? Opa, da Noruega? Exatamente. A voz daquele cara lá que foi campeão, porque é uma tradução, uma como fala? Dublagem. Uma dublagem, né, pro português. E aquela voz ali, meu amigo. E todos os... A última trombeta. Lembra? Sim, e o toque. A música da clarinada, assim. E aí você tocava nas igrejas, né? Tocava nas igrejas. Muito forte. Então, isso aí teve uma influência muito grande na minha conversão. Você tá falando de década de 90? Eu me converti em 89 e 90. Então você pegou, por exemplo, o Deixados pra Trás também. Naquela fase que veio. Peguei, mas não assisti. Nunca assisti nenhum filme. Nunca. Não me interessei, não me chamou atenção. Mas eu via meus amigos assistindo, me convidaram pra assistir, falaram do filme. A Última Trombeta, né? Sim, mas infelizmente eu não cheguei a assistir, não, naquela época. Do Tim LaHaye, né? E hoje você também tem livros escritos. Um dos livros escritos que você tem fala sobre a Bíblia e o islamismo e o anticristo. Né? Eu trouxe até eles dois aí. Tá aqui. Então tem um sobre escatologia, arrebatamento antes da tribulação. Da tribulação, foi um dos pontos aqui do nosso debate desses dias atrás. E a Bíblia, o islamismo e o anticristo. Como que você... O que você entende, basicamente, sobre o Islã e a contribuição do Islã para o processo do anticristo? Tá. Eu tenho 7 livros publicados. Eles são vendidos no meu site, que é o meu nome, natanrufino.com.br. Eu trouxe esses 2 por causa do assunto do nosso debate, né? Para mostrar e tal. Mas, em relação à escatologia, mais especificamente sobre o anticristo, eu sempre pensei, como todo bom pré-tribulacionista, que muito provavelmente o anticristo seria um estadista europeu. Um primeiro-ministro, um presidente. Por esse caminho. Mas em 2013... Já foi o Boris, da Rússia, não sei se você lembra. Eu não sei se ele era chamado de anticristo naquela época ou se era o Gog. Não, eu acho que eles achavam que era Gog. Não, ele era o anticristo. Era o anticristo? Cada mancha na testa dele, falava, não sei o quê. Eu não tenho consciência daquela época, não. Eu não me lembro, eu não estava assim. Eu nem lembro, Gorbachev. Sim. Mas em relação a quem poderia ser o anticristo, a gente sabe que os candidatos são diversos. É só o cara se salientar um pouquinho. O que está na moda agora para os pré é o presidente da França. Emmanuel Macron. Macron. Mas então para você, aí você saiu dessa vala aí de que é da Europa e tal. Como exatamente. Você abstraiu isso aí? Em 2013 eu comecei a me aprofundar na área da escatologia e passei 3 dias, inclusive eu falo sobre isso na introdução desse livro. Passei 3 dias meditando, estudando e tal, me aprofundando um pouco mais. E não tem como a gente estudar sobre escatologia e não voltar a um tema recorrente que é a nação de Israel, né? Não tem como. Todos os profetas falaram a partir de Israel e todas as referências são judaicas, a cultura judaica então estava lá. E à medida que eu ia pesquisando e estudando sobre o assunto, eu via que nos conhecimentos gerais da atualidade, sempre junto com Israel e com o judeu vinha o tal do palestino. E eu nunca via isso na Bíblia. E eu comecei a me perguntar, o que diabo é Palestina? Inclusive é um dos capítulos desse livro. O que diabo é Palestina? Pra quem não tá entendendo, porque ele é cearense. Né? Então, esse é um jeito de falar dele lá. Então, mas e aí? Exatamente. Aí você foi pesquisar mais? Aí, nesses 3 dias, me aprofundando, eu comecei a perceber que os tais palestinos, na verdade, eles eram árabes, descendentes de Ismael. E por incrível que pareça, as características dos ismaelitas, que quase 100% são muçulmanos, né? Inclusive a religião islâmica ela foi criada por Maomé, que supostamente ele era um filho de um dos descendentes de Ismael. Sabe aqueles 12 príncipes que Ismael gerou? Então um desses descendentes teria gerado Maomé. Então quando eu comecei a ver, eu disse, meu Deus, quanta semelhança com as características do anticristo. Isso depois de 3 dias. Aí me veio aquele sentimento, será que o anticristo vai ser muçulmano? Assim, do nada. Sem qualquer tipo de compromisso. Aí eu coloquei no Google, anticristo islâmico, pensando que eu tava criando uma coisa nova. Mas aí você foi ver que tinha muito... Dezenas de pessoas falando, muita abobrinha, muita besteira, muita especulação, muita conjectura infundada, muita gente
chegando a essa conclusão com base na escatologia islâmica, que eu acho que é um processo até perigoso de tentar interpretar a Bíblia à luz de coisas que estão externas a ela. O pessoal quis fazer paralelo entre a escatologia islâmica e a cristã. Que não tem nada a ver. No meu ponto de vista, não. Mas muita gente que acredita... 700 anos depois, 600 anos é difícil. Aí o que acontece? Eu fui procurando e encontrei um livro do Joe Richardson, né? Que se chama The Middle Beast, a besta do Oriente Médio. Esse livro já está em português, hoje em dia, ele é vendido, nem sei se está sendo impresso pela editora Base, mas na época eu li ele em inglês, é um livro de mais de 400 páginas. Eu fiquei encantado com a didática dele, com o aprofundamento acadêmico, Gostei muito do livro dele. Li, inclusive, mais de uma vez algumas partes. Aí, aquilo me fortaleceu naquele pensamento, me mostrou que eu não estava só. Fiz contato com o Joe Richardson, ele carinhosamente me respondeu, a gente trocou algumas conversas, mensagens e tal. Eu faço até um agradecimento a ele nesse meu livro, pela paciência que ele teve comigo. E ele apresenta a ideia de que... Mas ele é pós. Ele é pós. Sim, mas ele apresenta a ideia de que o anticristo... Ele defende isso aí. Muita gente que chegou a ter contato com a literatura do Joe Richardson conheceu o livro O Anticristo Islâmico, que não é o melhor. É o primeiro livro que ele escreveu, mas não é o melhor. O melhor é esse maior. O que realmente vai na base bíblica, aquela fundamentação bíblica que todo crente gosta, né, de ver versículos sendo interpretados, a besta vem do Oriente Médio. Só que ele é pós, então é tipo... Ele é pós. Porém leproso, igual no Como é que é? Do Naamã. Não, porque lá no Naamã tinha um homem lá, chefe da guarda, não sei o que, porém leproso. Agora que eu entendi. Porém ele é pós. Mas, e aí você abraçou essa ideia de que o anticristo, o personagem escatológico, ele seria oriundo dos... E o que eu defendo não é exatamente igual ao que o Joe Richardson pensa, embora seja essencialmente a mesma coisa, mas eu acredito que nós temos textos bíblicos no Novo e no Antigo Testamento suficientes para apresentar essa possibilidade como algo bem fundamentado. Não é uma especulação baseada no que acontece uma coisa nas que notícias. É muito legal, que é muito... profundo e tal. Muito... Daniel capítulo 9, versículo 26, quando o anjo Gabriel disse para ele... As 70 semanas? As 70 semanas 9, estão 26, ali, né? mas não é o foco do que eu quero te falar mas qual agora. Que é a fala do anjo? Eu ia dizer, mas tu me atrapalhou. Claro. Ele diz, o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o templo. Lembra disso? Que ele diz, o povo do príncipe... Pronto, esse versículo é chave. Por quê? Porque ele fala sobre o povo cuja etnia vai ser a mesma do anticristo. A palavra povo ali traduzida, que é do hebraico, é etnia. Então ele está falando do povo cuja etnia é igual a do anticristo. Por causa desse versículo, inclusive, é que nós temos dois segmentos bem fortes na igreja cristã, que é o pensamento de que ele vem da comunidade europeia, da Europa, porque eles acham que o cumprimento dessa profecia se deu no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém. Isso. Então, se foram os romanos, então os romanos são o povo do anticristo. E daí, como o Império Romano do Ocidente se transformou no que a gente chama de Europa, então ele tem que vir da Europa. Outros dizem assim, não, na verdade, o Império Romano, ele se esfacelou como bolacha creme crack pela invasão dos bárbaros germânicos, e o Império Romano se transformou no Sacro Império Romano, depois na Igreja Católica Apostólica Romana. Que aí vem de o verdadeiro povo romano de hoje seria a Igreja Católica. Então, uns pensam, vai ser um estadista e um líder europeu, outros dizem, vai ser um papa. Mas sempre europeu, Ou seja, essas são as vertentes. Eu penso diferente. Eu penso que esse versículo está mostrando a etnia do povo. E se você vai olhar a história, os registros de Públio Cornélio Tácito, ou mesmo de Flávio Josefo, que os evangélicos conhecem mais, você vai ver que ele fala que as legiões estacionadas do Oriente Médio, convocadas por Tito para invadir Jerusalém, eram na verdade formadas por pessoas descendentes de Ismael e de Edom. Ou seja, a etnia do povo. E o próprio Tito perdeu o controle das tropas, que porque eram inimigos dos judeus, os atacaram, os feriram, causaram uma carnificina. Então fica aí a dica. Infelizmente nosso tempo é curto, mas dos 7 livros ele trouxe 2. Arrebatamento antes da tribulação e o Islã e a visão, a Bíblia e o islamismo. A Bíblia e o islamismo e o anticristo, tá certo? Então, entra aí, se você quiser, natanrufino.com.br para adquiri-los. Pastor, privilégio bater esse papo com você hoje, sem debate. Deus abençoe. Foi um privilégio a gente Para mim também, César. Obrigado. Maravilha. Quem quiser te seguir, te acompanhar, redes sociais, próximos compromissos, saber mais como é que funciona. O site é o lugar onde eu sempre estou postando textos, áudios, vídeos. Eu tenho um podcast de áudio também,
que pode ser encontrado em qualquer aglomerador de canais de podcast. Eu tenho um aplicativo dentro do Telegram, ele já esteve nas plataformas, né, na App Store, Play Store, mas eu migrei para dentro do Telegram, que além de ser um aplicativo, ele é uma plataforma de aplicativos, é Nathan Rufino Bot. Mas minhas redes sociais são basicamente o meu nome. Se você colocar Nathan Rufino, tudo juntinho, como @, você vai me encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, em todo lugar eu tô assim. E você tem o canal do YouTube que você... Tem o canal do YouTube onde eu posto os vídeos, né? Muita gente me conhece pelo YouTube, mas tem essas outras plataformas também. Legal. Nathan, obrigado, Deus abençoe. Infelizmente o nosso tempo é curto, eu fico por aqui. Mas às 14h eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Beto, valeu, pessoal da nossa produção. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu fico por aqui. À tarde a gente volta com Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana.